Antes de prosseguir com esse vídeo, cara, eu quero avisar que o Flamengo garantiu uma bolada com essa classificação na Libertadores da América. Olha só, hein? O Flamengo garantiu 1,25 milhão de dólares, em torno de, com a cotação hoje que está alta, 7,1 milhões de reais. Além da renda de 3 milhões e meio, o Flamengo garantiu mais 7,1 milhões de reais. Tá? O Flamengo também venceu 3 partidas na fase de grupos, embolsando aí mais 990 mil dólares, 5,6 milhões de reais, sendo 330 mil dólares por vitória. Então o Flamengo aí, somado, né, ainda recebeu mais 3 milhões de dólares, 17 milhões de reais, apenas pela participação na fase de grupos da competição. Ou seja, somando tudo, o Flamengo arrecadou 5,24 milhões de dólares, 29,6 milhões de reais, com premiações nessa edição da Libertadores e com a passagem para as oitavas de final. Espetacular, é uma competição que paga muito e é o que eu falo, deveria ser a prioridade. Mas o Flamengo, pelo menos aí, passou para as oitavas e garantiu mais uma bolada aí, cara. Importantíssimo aí até para o Flamengo poder estar mais tranquilo para pagar a folha salarial que é alta, para poder contratar. O Flamengo precisa disso. Flamengo pretende contratar pelo menos 3 jogadores além do Jorginho, já visando as oitavas da Copa Libertadores da América. Informação que a gente vai trazer aí completa para vocês, falar de possíveis saídas também, que o Felipe Luiz falou, né, do Flamengo vendendo jogadores também. Saídas e chegadas. Também trazer aqui para vocês a questão da CBF, cara. Primeira confusão aí pós-Edinaldo, na contratação aí também do Carlo Ancelotti, já o primeiro problema, a primeira polêmica aí na seleção brasileira após a chegada aí do Carlo Ancelotti. Também trazer aí informações do NBB, trazer informação do Luiz Araújo e uma informação muito importante com relação a Lucas Paquetá. Rumores aí com relação a Lucas Paquetá, que ele pode jogar em outras ligas, né, mesmo com a possível punição. A gente vai trazer aqui, a gente inclusive conversou com um advogado especialista na causa esportiva, que acabou nos explicando, né, nos atualizando sobre essa situação aí do Lucas Paquetá. A gente chega aqui com o oferecimento da Bet Oficial da Nação, lembrando de jogar com responsabilidade, é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento. E você tem a promoção Me Leva para o Mundo, que você pode garantir presença na Copa do Mundo de Clubes. É só você participar, tá no comentário fixado aqui, ó, o patch da Copa do Mundo de Clubes. Você pode participar lá no comentário fixado. Tem lá a gente colocou lá, na verdade, no post fixado, né, do Insta. A gente tem lá na Bet Oficial da Nação, na página oficial, o post do Wesley Safadão e do Gerson. Só você cumprir o regulamento, é um concurso cultural, não é sorteio, tá certo, galera? Então, Bet Oficial da Nação, jogue com responsabilidade, para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento. Bem, vamos lá. Nossos outros patrocinadores estão aí no comentário fixado. Eu já quero começar aqui direto falando sobre a questão do Lucas Paquetá, mas a gente teve o Lucas Paquetá acompanhando o jogo do Flamengo, ele já está no Rio de Janeiro, né? Já veio para cá, acompanhou a vitória do Flamengo, a classificação na Libertadores. Os jogadores estão começando aí período de férias, né? Pós aí temporada europeia. O Lucas Paquetá já está no Brasil. Quem também está no Brasil é o João Gomes, o Rodinei. E, cara, a gente teve aí uma resenha muito engraçada que a Flamengo TV soltou. Vamos acompanhar aqui a resenha. How are your English? How are your English? My English is very good. Your English, my friend, is perfect now. It's perfect. What the English? What the English? What the English? What the English foi... Tava esperando pra ir na Norte também, eu queria ir lá. Mano, é muito cheio, absurdo, né? Não, por isso que você tá assim, né? Suadinho. Suadinho. Coisa linda, classificamos. Vamos que vamos. Cara, então, Rodinei e João Gomes falando, né, em inglês ali, brincando, what the English.
Sensacional os dois, cara. Que resenha top. Saudade do Rodinei e do João Gomes. Fazem muita falta ao nosso Mengão aí. O João Gomes é monstruoso. A saída do Wesley, eu queria muito que o Rodinei viesse. A gente, então, tem aqui a informação do Lucas Paquetá, que estava presente também no Maracanã, que a casa de apostas que denunciou a questão lá do Lucas Paquetá não teria provas suficientes de manipulação, tá? Então, o julgamento está rolando, já tem mais de 4 semanas já que está rolando esse julgamento. O Paquetá, há rumores de que Paquetá poderia atuar em outras ligas sem ser na Inglaterra. Eu já tinha falado isso com vocês, que primeiramente a punição, eles estão querendo lá, a FA, né, a Federação Inglesa, eles estão querendo que seja mundial, que a punição seja mundial, caso ele realmente seja punido, né? Então, ele tem o risco de ser punido no futebol mundial, mas há a possibilidade dele ser afastado da Premier League por até 4 anos, né? 4, 5 anos, mas pode ser só Premier League, tá? E eu consultei um advogado que entende muito a questão do tais, recursos, cara, essa questão toda. E ele me explicou o seguinte, falou, Gabriel, a gente não tem como prever uma situação que ainda está sendo julgada, mas é possível sim, tá, que ele sofra uma punição somente na Federação Inglesa, na Premier League, e ele poderia atuar em outras ligas, né? Agora, óbvio que mesmo assim o clube dele vai querer uma compensação financeira, então não tem como a gente dizer que o jogador vai ser liberado, vai vir barato, não. O Flamengo, de qualquer forma, se quisesse contratar o Lucas Paquetá, teria que gastar. O jogador está no Brasil, está no Rio de Janeiro, já teve aquele episódio lá do empresário do Lucas Paquetá no Ninho do Urubu, aquilo tudo que aconteceu, que vazou e tal, e reunião com o José Boto. A gente sabe que é um nome que ele quer jogar no Flamengo, ele nunca escondeu que ele quer jogar no Flamengo, tá? Então a notícia, inclusive perfis de Flamengo postando, sobre essa questão da possibilidade dele ser punido apenas na Premier League. Se isso acontecer, o Flamengo poderia, tá, contratar. Agora, o que esse advogado me passou mesmo punido, o Flamengo teria que pagar alguma coisa para ele sair do West Ham e vir para o futebol brasileiro. Então o Flamengo teria que arcar com a contratação dele. É óbvio que ele perde o valor, o clube vai ter que procurar um lugar para negociar, ele perde o valor completamente, mas óbvio que uma negociação que seja interessante para o Flamengo pode acabar contratando. Eu, sinceramente, sigo achando muito difícil, né? É um jogador extremamente caro, é provável que continue mais um tempo na Europa. Olha só, o Flamengo está de novo na frente na série da NBB, o Flamengo venceu 86-75 ontem o Franca, né? Agora está 2-1, próximo confronto fora de casa no domingo, tá? Às 11 horas da manhã. Então o Flamengo vencendo aí 2-1 o Franca na série, né? Agora é importante o Flamengo vencer fora de casa, né, para conseguir aí se manter vivo na competição. Olha, trazer aqui para vocês também que o zagueiro Cleiton não renovará com o Flamengo mesmo, tá? Eu já tinha trazido essa informação aqui, que o Cleiton não vai renovar com o Flamengo, e ele tem despertado interesse de alguns clubes europeus. Nosso amigo lá, o Guilherme Flazueiro e o Flabase, estão trazendo que ele recebeu sondagens do Leicester, né, da Inglaterra, e do Dinamo de Kiev da Ucrânia, tá? Então os representantes de um clube da primeira divisão de Portugal também fizeram contatos aí, com o staff do Defensor, tá? Então esses representantes aí de um clube da primeira divisão de Portugal fizeram aí contato com o staff do Defensor. Então tem o Leicester da Inglaterra, o Dinamo de Kiev e também clube da primeira divisão de Portugal. É bem provável que o Cleiton saia do Flamengo e pode acontecer dele assinar um pré-contrato já no meio do ano agora, e pode acontecer dele sair praticamente de graça do Flamengo. Uma pena, né? Um jogador de altíssima qualidade, né? Bom na porrada também, né? O nosso Cleiton Jones, né? Mas, cara, infelizmente a gente... no futebol isso acontece, né? Eu queria muito que ele renovasse com o Flamengo, mas isso não aconteceu. Olha, o Bruno Henrique prestou depoimento,
tá? Ontem, na investigação lá das casas de aposta também, o Bruno Henrique prestou depoimento ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva naquele inquérito das manipulações e tudo mais. O atacante apresentou sua versão e agora o tribunal está apurando as provas da Polícia Federal para finalizar o processo e o BH segue aí liberado para atuar pelo Flamengo, tá? Então o BH liberado para continuar jogando pelo Flamengo, mesmo com a situação aí rolando, ele já tendo dado seu depoimento, mas não tem nada a ver com relação à proibição do Bruno Henrique de continuar jogando. Olha, a gente tem uma notícia agora muito séria para falar com vocês, que é a questão da FIFA ter notificado a CBF por comissão ao empresário em negociação do Ancelotti, tá? A comissão é avaliada em mais de 7 milhões de reais e não era permitida, tá? A Confederação Brasileira de Futebol, então, foi notificada por ter pago essa comissão ao agente financeiro Diego Fernandes, que ajudou a entidade, ainda sob a gestão de Edinaldo Rodrigues, a contratar o técnico Carlo Ancelotti. O motivo da notificação é porque o Diego Fernandes não é um agente FIFA, cara. Ele receberá da CBF o valor de 1,2 milhão de euros, em torno de 7,4 milhões de reais na cotação atual. O novo presidente da CBF, Samir Chaldi, solicitou que o Departamento de Governança da entidade analise a documentação da comissão ao agente financeiro. A FIFA solicitou que a CBF esclareça a situação antes do duelo da seleção brasileira com o Equador no dia 5 de junho. Primeiro impasse, primeira polêmica aí já acontecendo desde a chegada aí do Carlo Ancelotti. Cara, é impressionante como é uma sequência de polêmicas envolvendo aí a CBF. Cara, eu fico impressionado com isso. É surreal. Vamos lá, olha só. O Flamengo espera contar aí ao menos com 3 reforços para a disputa das oitavas de final da Copa Libertadores da América. O Flamengo já mirando, né, a data de agosto, né, a diretoria já deve buscar aí um camisa 10 para ajudar ali na substituição de possíveis saídas do Arrascaeta, né? O jogador que precisa, às vezes, de um controle de carga e tal. Aí, quando ele tiver que sair do time, tem ali alguém para substituir. E também tem a questão também do Arrascaeta, que está suspenso para esse jogo. Então, o Flamengo vai buscar um jogador já mirando esse... O Flamengo vai priorizar a contratação de um camisa 10 para poder atuar nesse jogo, um jogo de oitavas de final, um jogo decisivo que será contra um primeiro colocado dos grupos aí da Libertadores, né? A gente já tem aí os times classificados, a gente já sabe quem que o Flamengo pode enfrentar, vou trazer a lista aqui agora, e o Flamengo então quer fazer 3 contratações aí, pelo menos, tá? Para as oitavas, além do Jorginho, 4 jogadores para o próximo jogo de oitava de final da Libertadores. E nesse jogo a gente não pode contar com a Arrascaeta, que tomou o terceiro amarelo. Então o Flamengo vai contratar, vai substituir ali os jogadores para as oitavas e vai tirar alguma garotada. E aí vai colocar esses jogadores à disposição e quer esse camisa 10 para substituir a saída do Arrascaeta por suspensão, né? E eu vou passar para vocês agora os times que o Flamengo pode enfrentar no sorteio de segunda-feira. A gente vai saber quem que a gente vai enfrentar. Olha, dessa vez o Olímpia não tem pegamos o Olímpia foi eliminado, tá? E nada também... Cara, o Olímpia, eu vou falar para vocês, o Flamengo tinha totais condições de ter ganho, porque meteu 9-2 no agregado naquela Libertadores de 2021 com o Renato Gaúcho. Tá? Então, olha só, o Flamengo pode pegar Estudiantes, tá? Do grupo A, o Flamengo pode pegar o River Plate do grupo B, a LDU do grupo do próprio Flamengo, e aí é altitude, mas é uma equipe mais fraca, mas eu ainda prefiro pegar uma equipe forte, como eu falei, São Paulo do grupo D, o Racing do grupo E, né? Jogo difícil, o Racing está jogando muita bola, embora a gente saiba que não teve uma campanha assim como a do Palmeiras, mas teve 13 pontos, está jogando muita bola. Do grupo F, o Internacional, né, que também é um jogo que ele joga e deixa jogar. Do grupo G, o Palmeiras. E do grupo H, o Vélez Sarsfield. Tá? Então, esses são os possíveis adversários do Flamengo. De trás para frente agora, Vélez, Palmeiras, Internacional, Racing, São Paulo, LDU,
River Plate, Estudiantes de La Plata. E aí, se tivesse que escolher quem você gostaria de enfrentar? Eu falei que pode ser uma equipe forte aí, né? Uma equipe grande que joga e deixa jogar, né? Eu acho que vai acabar caindo uma equipe argentina aí, hein? Flamengo, Estudiantes, né? Seria aí um adversário tanto, mas que joga e deixa jogar, né? O Estudiantes que fez 12 pontos, um ponto só a mais que o Flamengo. O River também fez 12, um ponto a mais que o Flamengo. O Flamengo era para ter feito mais. O Flamengo era para ter feito mais. Tá? Então não tem bicho-papão. São equipes que jogam e deixam jogar. Tá? Eu, sinceramente, prefiro pegar esse tipo de time aí, que o Flamengo costuma até ir melhor contra times que jogam e deixam jogar. Trazer aqui uma informação aí também importante com relação ao Luiz Araújo. Ele está liderando os números do Flamengo em assistência, grandes chances criadas e passes decisivos, né? O jogador aí, cara, ele tem sido muito decisivo dentro de campo. Para mim foi o melhor jogador na partida aí contra o Deportivo Táchira. E segundo o SofaScore, olha só, ele é o principal garçom do Flamengo na temporada, com 5 passes a gol. Além disso, ele lidera também em grandes chances criadas, 7, e passes decisivos, 38. Ele deu o passe para o gol do Léo Pereira contra o Deportivo Táchira no Maracanã, né? Foi o personagem aí, um dos personagens principais da partida. Parabéns aí ao Luiz Araújo, que está jogando muito, jogando o fino da bola. Sempre falei, cara, que era um excelente jogador, o Luiz Araújo. É isso, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Valeu!